Olá, eu sou a Ana, vou participar da 10ª edição do programa Hackers da Mente. O meu tema vai ser sobre as 5 linguagens do perdão e eu escolhi esse tema porque eu já precisei perdoar e já precisei pedir perdão também e atualmente eu estou passando por um processo em que isso vai ser necessário para a minha vida e eu achei esse tema interessante, acho que me identifico com ele e espero que dê tudo certo. Bom dia novamente. Bom dia. Tá bom. Obrigada, Henry. Cadê você? Deu uma quebrada de gelo. Acho que todos aqui me conhecem. Para quem não, eu sou a Ana, trabalho no Grupo Senatec, na divisão metalúrgica. E vou falar novamente a respeito Eu estou feliz de poder falar um pouquinho a respeito desse tema. Eu escolhi ele porque eu tive algumas experiências e eu vou ficar mais feliz ainda de poder compartilhar. Porque a palavra perdão, para poucos, pode parecer um pouco insignificante, porque a gente não sabe assim, a importância que isso tem, né? E a importância que isso tem primeiro para nós, depois para o outro. Então, se a gente começasse a enxergar assim, as coisas, do quanto algumas coisas trazem de benefício para nós mesmos antes de ir para o outro, talvez a gente teria mais facilidade em algumas coisas, né? Então, o tema é aí as 5 linguagens do perdão. Então, aí, o primeiro slide, o que é o perdão, eu não vou ler, tá, gente? Eu vou falar acerca do que eu acredito que seja. Eu sei que pessoas aqui têm pensamentos diferentes, têm opiniões diferentes, então eu vou falar acerca do que eu acredito e depois eu dou uma lida rápida aí no slide. Então, assim, o perdão, para mim, ele é o ato de você se libertar, de você quebrar cadeias, romper barreiras e de, através disso, vir uma forma de cura. Você se cura e você se relaciona ainda melhor com o outro e com você mesmo. Então, perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. É o ato de se desprender do ressentimento, vem do coração, é sincero, é generoso, não fere o amor próprio do ofensor, não impõe condições humilhantes e tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Aí eu coloquei aqui alguns sentimentos que antecedem a falta de perdão, que é o que nós costumamos sentir quando nós somos ofendidos ou de certa forma agredidos, né? Quando alguém nos magoa, nos entristece. Então eu citei o ressentimento, a mágoa e o ódio. E ali o que eu achei importante foi mágoa, ódio, raiva e ressentimento, somos vítimas de nós mesmos. Nós não somos vítimas de quem nos ofende. É isso que eu acho que a gente precisa aprender. Nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. É aquilo que nós mesmos nos causamos. O outro não tem poder sobre nós, mas nós temos um poder enorme sobre nós mesmos. Vou passar aí um pouquinho. As 5 linguagens do perdão, como o Marcelo falou agora há pouco, a Bruna falou na palestra anterior sobre as 5 linguagens do amor. Eu nunca tinha ouvido falar, para mim foi super importante, porque você acaba identificando qual é a linguagem da pessoa com quem você se relaciona, seja esposo, namorado, amigo, pai, mãe, enfim, você fica mais compreensivo com o outro. E no perdão não é diferente. Tem pessoas que se identificam com a manifestação de arrependimento, outras com a aceitação da responsabilidade, com a compensação do prejuízo, com arrependimento genuíno, até que aconteça o pedido de perdão. Manifestação de arrependimento, tem um bonequinho pensando lá. Então, assim, a manifestação do arrependimento, o que ela é? É você reconhecer a culpa que você tem de ferir alguém, de entristecer alguém, né? É você se sentir envergonhado por isso. Às vezes, a atitude que nós temos para com o outro, para nós, é involuntária, é insignificante. Para quem está recebendo, tem uma outra proporção. A pessoa se entristece, a pessoa
fica magoada, isso cria um elo no relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, e isso fica muito ruim. Então, a manifestação do arrependimento é quando você reconhece, olha, eu sou culpado disso, eu causei isso para com o outro, estou percebendo que ele está me tratando de uma forma diferente, então eu vou me desculpar. Então, quando você demonstra arrependimento? Quando você vai lá e formaliza o seu pedido de desculpa. Eu coloquei aqui 3 frases, assim, 3, na verdade são 3 palavras, né, que são mais usadas. O sinto muito, desculpe-me, não tive a intenção de. Mas aí também tem aquela parte que, se essa não for a linguagem da pessoa para quem você vai se desculpar, ela vai te perguntar assim, mas você sente muito pelo quê? Porque só o sinto muito, me desculpa, eu não quis te causar isso, ou não foi essa a minha intenção, eu volto a falar. Para nós, às vezes, é involuntário. Para quem está recebendo, não é. Então, quando você for se desculpar, sinto muito, explica para a pessoa o porquê que você sente em ter falado aquilo para ela. Né, que não foi a sua intenção magoar, entristecer, ou desculpe, ou eu não tive a intenção de. O problema é que assim, nós temos que nos policiar, eu li acerca disso, gente, fora eu querer, na verdade eu escolhi porque eu gostaria de compartilhar o que eu já vivi. Mas estudando sobre, eu vi que a gente comete erros às vezes na forma que a gente vai falar com o outro. Porque a gente fala, sinto muito, eu sinto vergonha do que eu fiz com você, mas assim... Aí vem o mas eu não teria falado certa coisa se você não tivesse tido tal atitude. Então você deixa de pedir desculpa para você agredir. Você quer dividir com a pessoa o sentimento de culpa que você tem. E isso não é muito bacana. Aceitação da responsabilidade. Admitir. Responder pelos próprios atos. Eu gostei dessa imagem porque entre muitas pessoas um se destacou dizendo fui eu. Você precisa, em uma determinada situação, admitir que você foi o errado. Nunca transferir a culpa para o outro. Né? Volto a falar, assim, é que o mais comum quando você vai falar a respeito de relacionamento, você fala no relacionamento do casal, né? Mas em qualquer situação. Reconhecer erros pode nos dar sensações de fraqueza, e é verdade. Deixa eu falar de mim. Ontem nós tivemos uma conversa lá na sala e o Henry falava, gente, você está falando de você, aceitação da responsabilidade. Eu já fiz muito isso, gente. Eu tento me policiar sempre. Sempre. Eu acho que tudo na vida da gente serve para aprendizado. Então, assim, eu já tive dificuldades de aceitar a responsabilidade e assumir os meus erros, porque eu sempre queria transferir a culpa para alguém. Porque aqui fala a respeito de você culpar, é a culpabilidade. Você acha que se você aceitar a responsabilidade pelo erro que você cometeu, você vai estar sendo fraco ou você vai ser envergonhado por isso. E, na verdade, não é isso. Quando você aceita a responsabilidade pelo que você fez, você está se dando a oportunidade de não fazer mais, de não cometer o mesmo erro. Quando você aceita que você erra e você se corrige, você aprende com isso. Né? E nós pensamos o contrário. Na verdade, a gente acha que a gente vai ser envergonhado, que a gente é fraco por isso, que a gente só erra, e aí vem todas aquelas acusações que são inválidas. Né? Então, essa é a parte da aceitação da responsabilidade. Compensação do prejuízo. Né? Tem pessoas que apenas o pedido de desculpa não é tudo. A pessoa espera que você se desculpe, mas também espera que você tenha algum ato ou receba alguma coisa com relação a isso. Aí entra um pouquinho também as linguagens do amor, nessa linguagem aqui. Porque tem lá palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e o toque físico. Tem pessoas que esperam que o pedido de desculpa venha com um tempo de qualidade, ou que o pedido de desculpas venha também com o fato de que você vai aprender a doar-se mais, a servir mais. Tem pessoa que espera a desculpa com presente, no caso dos casais aí, meu esposo ou minha esposa fez algo que me entristeceu, mas ela se desculpou e marcou um jantar e etc. e tal. E o toque físico. Você pede desculpa para a pessoa e vai lá, dá um abraço, dá um beijo. Vou até falar rapidinho de um exemplo aqui, né, Leilinha? Graças a Deus. Lá no departamento, como eu falei na última reunião, nós temos essa união e nós somos muito felizes por isso. Eu acho que isso é o que faz o diferencial entre a gente. Então, quando acontece, às vezes, da gente ter uma divergência de opinião,
às vezes até as vozes se alteram um pouquinho, já aconteceu uma vez comigo e com a Leila, que é uma pessoa que tem um amor muito grande, respeito muito, mas assim, na hora que passou, foi coisa de segundos, a gente se levantou já quase chorando, me desculpa, e a gente foi lá e se abraçou. Olha, a minha intenção não foi essa, a gente só quis compartilhar a opinião e assim, o resultado foi sensacional. Foi muito bom, entendeu? E é isso, equilíbrio é o termo usado para compensação, a parte ofendida espera algo além de palavras, espera atos, que foi o que eu acabei de falar, servir por amor, servir através da linguagem do amor do ofendido. Então, assim, depois de eu ter estudado um pouquinho sobre as linguagens, eu vi o quão importante é isso, né? Você ter conhecimento para que você tente, né, se policiar e agir de uma forma diferente para que certas coisas não aconteçam mais. E o arrependimento genuíno. Esse daqui, gente, é sensacional. A gente falou no primeiro sobre arrependimento, manifestação de arrependimento. Manifestação de arrependimento, a gente reconhece a culpa e se desculpa. Porém, nós não estamos livres de lá na frente cometer o mesmo erro ou um erro diferente daquele e novamente se desculpar. Aí toda hora você vai errar, desculpa. Toda hora você vai errar, desculpa. Vai errar e desculpa. Então assim, depois que criaram desculpa, todo mundo erra para pedir desculpa. Mas quando você genuinamente se arrepende, quando você vem para o arrependimento genuíno, você tem uma mudança de atitude. Porque o arrependimento genuíno ele é de dentro para fora. Você realmente vê as consequências do que o teu ato fez, né? Vê a proporção do que aquilo causou e você se arrepende. E você fala, caramba, eu fiz tal coisa que gerou isso aqui, e eu não quero nunca mais fazer. Esse é o arrependimento genuíno. Ele vem de dentro para fora. E aí, automaticamente, vem a mudança de atitude. Você quer mudar. Você enxerga que a mudança precisa acontecer em você para que isso não aconteça mais. E aí, com certeza, você nunca mais vai errar na mesma coisa. Se você verdadeiramente se arrepende, se você verdadeiramente busca mudar a atitude, se isso acontece em você de dentro para fora. Você pode errar em outras coisas, mas na mesma coisa isso não vai acontecer mais. E o pedido de perdão. Esse slide aqui eu gostaria de ler porque eu achei muito bacana o que eu encontrei e depois eu vou falar acerca do que eu acredito que seja. Por que o pedir perdão é tão importante? Porque indica o seu desejo de restaurar completamente o relacionamento. Pedir perdão é tentar remover a barreira entre as feridas, é sinal de sinceridade. Porque mostra a sua compreensão de que fez algo errado. Nem que seja ter ferido a quem você ama ou considera. E mesmo sem intenção, mesmo sem ser moralmente errado, é uma admissão de culpa. Quando perdoamos, deixamos de estar emocionalmente agrilhoados, acorrentado ou algemado à pessoa que nos fez mal. O perdão nos liberta do pesadelo com o outro, permitindo-nos viver em estado de graça. As pessoas poderão se sentir mais poderosas quando cheias de raiva, mas o ato de perdoar incute uma sensação de poder muito maior. Quando perdoamos, recuperamos nosso poder de escolha. Não importa se o outro merece perdão. Olha o que eu acho mais importante. Importa que nós merecermos ser livres. Porque a falta de perdão foi como eu falei no começo. Ela nos acorrenta, ela nos aprisiona de uma forma, e na verdade é bem assim mesmo. A gente acha que a raiva que a gente tem e aquela vontade de justiça é o que nos faz ser poderosos. Ai, eu tô certo, quem errou foi o outro. É isso que o ser humano sente. É isso que nós sentimos. Eu não vou pedir perdão para ele, porque quem errou foi ele. Ele ou ela, né, gente, tem que reconhecer o erro dele. Então você se sente tipo assim, eu sou o bom da história. E não é bem assim. Porque sentir raiva, sentir ódio, sentir mágoa, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, nos acomete a uma série de coisas muito graves. Na verdade, nós somos os poderosos quando nós pedimos ou quando nós conseguimos perdoar. Porque aí você vê o enorme poder que você tem sobre si mesmo, que é o que eu vou falar depois a respeito disso. Quais são os benefícios de perdoar? Falando da questão da saúde. Limpa o coração da raiva e da mágoa. É um sinal de maturidade, dá uma enorme sensação de liberdade. Ajuda a retomar as rédeas da vida. E se eu não perdoo? Quais são as desvantagens?
eu me torno uma pessoa amarga, eu fico revivendo a mágoa diariamente, não é de vez em quando, porque você pode estar fazendo o que for, que uma determinada hora do seu dia você vai lembrar que alguém te magoou, que alguém te ofendeu, que alguém te feriu, que alguém te xingou, e etc. e tal. Você fica doente com mais frequência e você se fecha para as emoções positivas. Aí aqui, o que eu achei super bacana, eu peguei umas pesquisas de algumas universidades e eles falavam acerca disso. Eles pegaram lá um grupo de 100 pessoas e por um determinado tempo, se eu não me engano, agora foram durante 6 meses, eles fizeram alguns testes com essas pessoas, mas foram bem seletivos. Pegaram pessoas que tiveram no seu passado ou no seu presente alguma situação em que a pessoa precisava pedir ou liberar o perdão. Então, eles acometeram essas pessoas a uma série de testes. Colocaram para ver a parte da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos, uma série de coisas, gente, na questão da imunidade, enfim. E aí, quando essas pessoas, né, esse grupo de pessoas, estiveram lá na situação, olha, se imaginem revivendo esta situação. Porque é o que acontece, quando você não perdoa, você revive aquilo. E se você não perdoa e você sai de um relacionamento para o outro, você leva aquilo com você. Então, às vezes é por conta disso que alguns relacionamentos não dão certo, você leva junto, você acha que aquela outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você e assim sucessivamente. E aí eles pediram para que essas pessoas se imaginassem nessa situação. Então, os batimentos cardíacos dessas pessoas, a pressão arterial subiu no pico. Por quê? Porque você está revivendo aquele momento de raiva novamente, não importa quanto tempo aquilo aconteceu. Mas conforme você vai lembrando, as lembranças fazem com que aquilo esteja vivo dentro de você, como se você estivesse novamente passando por aquela situação. Então, assim, foram N coisas que eles fizeram acerca do sono, que as pessoas dormem muito mal, que as pessoas passam a madrugada inteira pensando no que aconteceu e o quão... O senso de justiça grita nessa hora, porque você espera a lei do retorno, você espera que aquela pessoa passe pelo que você passou ou por coisas piores, para ela saber como que é, e isso é muito ruim. Aí eles falaram também, ó, ficamos menos propensos a ter variações na pressão sanguínea, melhora o sistema imunológico, melhora a qualidade do sono e contribui para proteger o nosso corpo dos efeitos do estresse a longo prazo. Pegaram o mesmo grupo de pessoas, tempo depois, se imaginem pedindo perdão. E aí, gente, no decorrer desse tempo, eles foram falando acerca do perdão, dos benefícios, de como do que você poderia viver se você perdoasse, do quão bom seria se você tivesse a coragem de pedir perdão. Depois de passado um tempo, eles falaram assim, agora vamos lá, fazer os mesmos testes, né, com todos os aparelhos, agora em uma outra situação, depois do perdão. Depois de você ter pedido perdão, ou depois de você perdoar. E aí, melhorou a frequência cardíaca, o sono, o sistema imunológico, melhorou tudo, gente, melhora a qualidade de vida, na verdade. E mais importante do que isso, eles também falam acerca do câncer. Eles falam que os sentimentos que a pessoa sente de raiva, de mágoa, de ódio, desse senso de justiça, de você estar revivendo aquilo a cada dia, e aquilo ali praticamente vira o foco da sua vida. Porque tem gente que o senso de justiça grita demais, você coloca na sua cabeça que você só vai ser feliz se o outro viver o que você viveu, ou pior do que você viveu para ele aprender. Isso grita muito forte dentro da gente. E é verdade, gente, assim, eu falo porque é difícil a pessoa com quem você conversa e você não ouça. Ah, mas um dia essa pessoa vai passar pela mesma coisa que eu passei, ela vai saber o que eu passei. E assim, é hipocrisia nossa. Agora vocês vão estar achando que não é porque é difícil pra caramba perdoar. Pedir perdão também, é muito difícil perdoar, mas não é impossível quando a gente quer. Quando a gente descobre o benefício que isso traz para a gente mesmo. Então, assim, acerca do câncer, eles falaram que esses sentimentos aí que são desencadeados acerca do que você sente é um combustível para que ele desenvolva mais rápido e te mate mais rápido também. Porque quando você não tem esses sentimentos, quando você tem o oposto disso, quando você é feliz, você quer ser curado. Você busca até onde você não pode a sua cura. E você é curado. Claro que isso vem acometido da fé que você tem também. Mas você é curado, porque existe uma facilidade muito maior. E aí, perdoar é divino, não tem como falar de perdão se a gente não entrar na parte
né, da nobreza da palavra e do tema. Eu peguei alguns versículos bíblicos. Eu não estou aqui para falar da religião de ninguém, mas eu acho que a Bíblia é uma só, acho que para todas as religiões quase, até onde eu tenho conhecimento, eu não sei como é que funciona. Mas é só para a gente entender um pouquinho que o perdão ele não vem da nossa época, nem... Né, Bruna? Da minha época, que a Bruna fala que eu tenho quase 40. Ela fala, ai, Ana, mas você também tem quase 40. Então, assim, não assim, de hoje, gente, é de muito antigo. É que a gente, assim, eu não tive na minha família isso ensinado de uma forma muito clara, do quão importante é você perdoar e você pedir perdão. Os meus pais me ensinaram quando pequenas, até hoje, olha, errou, pede desculpa, mas a desculpa, ela não é tão importante quanto o perdão. E a sociedade também, às vezes, coloca isso pra gente de uma forma errônea. Você não ouve falar de perdão hoje. Você ouve falar do senso de justiça, do perdão não. Do quão importante é perdoar e do que isso vai te causar, você não ouve falar. É muito difícil. Então tem alguns versículos, o Pai Nosso, que eu vou pegar, que eu acho que todo mundo conhece, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Né? E o último, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então você já vê que esse ensinamento vem desde lá da época de 2000 anos atrás. Tipo, não é porque você é melhor, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não é porque você tem conhecimento, você é formado, pós-graduado, que você é melhor, você não vai pedir, o perdão é para o outro. Não é, o perdão é para todos. Isso foi ensinado para todos. E aqui, o maior exemplo de perdão, que eu acredito que todos conhecem, é o exemplo de quem nunca injustiçou alguém, de quem só praticou o bem e de quem, ao morrer, disse essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, assim, o maior exemplo de perdão, para mim, de fato, é esse. Porque quando você pede o perdão ou quando você perdoa, geralmente é porque alguém te fez algo. É porque você foi, né, de uma certa forma, aí, humilhado por alguma situação. Agora, o difícil é você perdoar quando você não fez nada. Quando você não contribuiu para que aquilo acontecesse. E porque geralmente a gente, tipo assim, a gente é magoado por alguém e a gente enxerga o erro só naquela pessoa, que foi o que o Marcelo falou a respeito das expectativas. Aliás, ele contribuiu muito para a minha apresentação, tá, gente? Que a conversa com ele lá foi sensacional. Quando eu falei lá a respeito do ódio, do ressentimento e da mágoa, é o que nós sentimos, mas eu não estava conseguindo com palavras explicar quando isso nasce dentro da gente. Quando isso acontece, foi quando ele falou a respeito das expectativas que não são atendidas, de quando nós nos frustramos acerca de expectativas que a gente gera no outro e elas não são correspondidas da forma que nós gostaríamos que elas fossem. Aí, da frustração, vem os sentimentos ruins, vem o ressentimento, vem a mágoa, vem o ódio. Então, assim, é muito difícil você perdoar quando você não fez. E existem casos assim? Sim, existem casos assim. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho que existem casos assim. Mas também existem aqueles casos em que a gente espera que a pessoa venha nos pedir perdão, mas a gente também não vê o quanto nós contribuímos para que aquela situação acontecesse. Porque o erro não está só em quem ofendeu. Se você for analisar a situação num todo, você também vai perceber que você teve uma parcela de culpa para que aquilo acontecesse. Acontece rápido? Não, mas acontece. E aí, quando você enxerga isso, você tem uma facilidade maior de pedir perdão. Ou de perdoar. Porque você também reconhece que você participou daquilo, de uma certa forma. E aí, Cláudio, help. Tem um videozinho aqui que eu achei muito importante, é o único vídeo, é bem rapidinho. Descende!
אמרת ותיחרוס בית קדיש ותפנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צלווה. הנחו משיח אנא אמר ירודהו מן צלווה דינקדזה ונהמין. Papa. Spacou. E lá ele tem memória. É só para vocês entenderem que, acho que é do conhecimento de todos, que Jesus ele nunca fez nada contra ninguém. Mesmo assim fizeram contra ele, ainda assim ele pediu para que Deus perdoasse. Porque as pessoas não sabiam o que faziam, quão ignorantes eram aquelas pessoas. E lá na cruz, um daqueles homens era o ladrão. Então, o que ele disse para o outro, para o amigo? Nós merecemos isso, porque nós o roubamos e nós matamos. Ele não. Então, assim, ele falou, eu mereço ser crucificado. Ele nunca fez nada contra ninguém. Mesmo assim, Jesus pediu para que Deus os perdoasse. A apresentação encerra aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês a vivência que eu tive com relação a perdoar. E também vou falar, se o Marcelo permitir, eu dividi esse assunto um pouquinho com ele e com a Vivian, porque eu queria saber se eu poderia estar falando acerca disso, porque foi uma experiência forte que eu tive, mas tem uma outra também que eu precisei pedir perdão. É que essa primeira eu perdoei, mas teve uma outra que eu precisei pedir perdão. A primeira é assim, gente, eu tenho 36 anos, tá, gente? Eu não tenho quase 40, os quase 40 da Bruna. Mas assim, em 2004, eu fui vítima de um assalto à mão armada. E a consequência desse assalto foi um estupro. Foi uma violência sexual. Eram 2 homens. Então, assim, eu não tive como reagir ou como fazer qualquer coisa que fosse, porque eu estava todo o tempo com uma arma apontada para minha cabeça. Então, assim, não falando da riqueza de detalhes, eu passei por essa situação. E hoje eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar compartilhando isso com vocês, porque significa que eu estou viva, eu poderia ter morrido, porque eu tive medo que isso acontecesse. Na hora que eu passava por aquilo, eu só pensava nos meus pais. Como eles receberiam a notícia se caso eles me matassem ali naquele lugar. Né? Então, assim, hoje, falar disso para mim é muito importante, porque eu fui curada através do perdão. Tem gente que fala assim, eu não vou perdoar porque se eu perdoar, significa que eu tenho que esquecer o que me fizeram. Você nunca vai esquecer o que te fizeram. Mas você vai lembrar disso e isso não vai te causar dor. Isto é perdoar. Porque se você acha que você já perdoou alguém, mas isso ainda te machuca, você não perdoou. Revê os conceitos, você não liberou perdão. Você não perdoou. Agora, a partir do momento que você se lembra do que você passou e isso não te fere mais, você perdoou. Existiu o perdão em você. Então, assim, quando isso aconteceu, eu passei por uma série de coisas, uma série de acompanhamentos, tive que comparecer algumas vezes na delegacia para fazer reconhecimento, uma série de situações. E mais difícil que perdoar quem me fez isso, é perdoar quem estava ao meu lado. Por quê? Porque eu passei por isso com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Mas assim, eu recebi muito amor dos meus pais, do meu irmão, e recebi também muito amor de alguns amigos. Mas eu tinha amigos que me fizeram passar por uma situação muito desagradável. Falar sobre isso para mim, quando isso aconteceu lá atrás, era vergonhoso. Eu não deveria sentir, mas era o que eu sentia. Eu tinha temor em falar sobre estupro com alguém. Ou quando eu via passando na televisão, eu mudava o canal. Eu tinha pânico de falar sobre isso. E eu não queria jamais que alguém soubesse que eu havia passado por essa situação. Então, assim, eu compartilhei, lógico, com algumas pessoas que a gente acha que é amigo. E nunca compartilhei isso com mais ninguém. Eu compartilhava com quem eu sentia liberdade de falar, ou às vezes quando eu sentia necessidade de conversar, para chorar e colocar aquilo para fora. Né? Então, assim, em uma reunião de amigos, uma vez, uma festa até muito grande. Aliás, uma festa do rapaz que me ajudou muito, gente, eu sou muito grata a ele.
Porque depois que eu tive oportunidade de sair ali do local, eu não liguei para os meus pais, eu liguei para um amigo meu que me acompanhou aquela noite inteirinha. E até hoje ele me acompanha em tudo que eu preciso. E ele sempre se mostra muito preocupado comigo em relação ao que eu passei. Então, assim, nós estávamos numa festa e uma dessas pessoas bebeu demais e aí expôs essa situação para todos que estavam lá. Então, olha só, quando você se cura, quando você perdoa, que você se cura, você não tem dificuldade de falar sobre isso, como eu não estou tendo dificuldade de falar isso para vocês aqui. Mas antes, eu não queria, gente, que ninguém soubesse. Por quê? Porque ele contou isso para algumas pessoas e de algumas pessoas eu recebi muito amor, que é o que você espera, porque você já é agredido, porque você passa por aquela situação, você praticamente quase morre, porque é muito ruim passar por isso. E aí vem uma outra pessoa que convive com você, que você acha que é seu amigo, e começa a ter um certo tipo de preconceito em relação a você. Porque algumas pessoas tiveram esse preconceito, as pessoas deixavam de me enxergar como a Ana que vocês estão vendo aqui hoje, como uma pessoa doente. Ah, você foi vítima de um estupro? Nossa, você pode ter pegado alguma doença sexualmente transmitível, hoje você pode ter AIDS. Era o que eu ouvia, gente, por incrível que pareça. E o que mais nos magoa é quando isso vem de quem está próximo a você. Porque se alguém te faz alguma coisa e essa pessoa não tem tanto contato com você, você nem dá tanta importância. Por isso que eu falo, o negócio está em nós mesmo. É a audiência que você dá para aquilo, entendeu? Então, assim, aí eu já deixava de sentir dor pelo que eu passei, pela violência física que eu passei, para sentir dor porque aquela pessoa, quem eu amava, estava com um sentimento contrário a mim. E isso foi muito ruim para mim, gente. O mais difícil para mim foi essa parte, porque eu não esperava isso dessas pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente tem, com o que a gente faz. Porque o mundo, ele está aí para fazer com a gente qualquer coisa, se a gente permitir. Nesse caso, eu não permiti, mas infelizmente aconteceu. Porém, foi como eu falei, eu sou muito grata de poder compartilhar isso com vocês hoje. Enfim, passando por esse processo, durante alguns anos, eu fiquei depressiva. No começo, eu fiquei em cima de uma cama, eu só chorava. Eu não suportava o fato de que alguém, homem, chegasse próximo a mim. Para nada, exceto meu pai. Eu fiquei sem trabalhar durante um tempo, eu não conseguia me relacionar com ninguém. Só que aí eu já comecei a ser vítima de mim mesmo. Por incrível que pareça, vocês podem até achar assim, tipo, ela é louca, ela passou por isso e está falando isso. É assim, gente. Eu falo isso hoje com propriedade, porque estou falando do que eu vivi, não é do que me contaram e nem do que eu li. É exatamente dessa forma, você se torna vítima de você mesmo. Mas eu passei por isso. Eu não ia nem até a esquina da minha casa sozinha. Às vezes eu nem ia. Porque eu achava que qualquer pessoa que fosse chegar até para me abraçar, depois de eu ter sofrido esse tipo de preconceito, fosse para me agredir indiretamente de alguma forma. Então eu não suportava isso. Eu deixei de viver. Eu achei que eu não... Eu pensava na minha cabeça, e vou falar claramente para vocês, eu não morri dos tiros que eles poderiam ter me dado, mas eu vou morrer da tristeza que eu estou sentindo pelo que me fizeram após isso. E eu fiquei assim um longo tempo, acho que quase uns 2 anos mais ou menos. Eu não tinha vida. Eu indiretamente tive uma morte, eu morri para a sociedade, para o mundo, para mim mesmo, porque para mim eu não tinha mais valor, ninguém ia ser mais capaz de me amar, ninguém nunca ia me dar um abraço verdadeiro. Na minha cabeça era isso que acontecia, era desta forma que acontecia. E aí, como eu falei para vocês, eu tive muito amor dos meus pais, muito amor de alguns amigos, e assim, eu ouvi uma vez de uma pessoa falando assim para mim, Paula, por mais duro que pareça a tua situação, o que você viveu, o ato que te acometeram, foi só naquele momento. Deus te deu uma outra oportunidade de vida, você ainda está viva, reaja. Ela falou desse jeito. Começa a reagir. Começa a ter novamente a vontade de viver, porque é para isso que você teve uma outra oportunidade. É para isso que existe o perdão. Você nunca vai poder chegar nessas pessoas e perguntar o porquê que elas te fizeram, você também nunca vai ouvir delas, olha, me perdoa porque eu te fiz isso. Agora, perdoa a você mesmo, de você estar se causando isso. Porque ela me falou, você tem um enorme poder sobre você mesmo, sobre o que você sente.
Se você teve uma outra oportunidade, levanta a cabeça e começa a reagir. Você tem poder, você consegue. A gente consegue tudo que a gente quer. E assim, na hora, gente, para mim ela estava falando só mais uma coisa. Depois isso ficou martelando na minha cabeça e é verdade. Por quê? Porque, de fato, eles me acometeram aquele ato e acabou ali. Depois, tudo que eu senti, a depressão que eu tive, o pânico que eu tive, o preconceito que eu tive, eu estava me causando isso. Porque já haviam se passado 2 anos, as pessoas nem se lembravam mais disso. Eu não me permitia conviver novamente. Eu não me dava esta oportunidade. Eu achava que eu ia ficar com aquilo pro resto da vida e minha vida ia ser aquilo ali. E aí eu comecei a ver o peso que o perdão tinha com relação a isso. E aí eu comecei a me analisar. E a, de fato, deixar entrar aquilo que eu precisava e não o que eu achava que era. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, até que eu consegui me perdoar. Por eu ter me permitido ficar triste, por eu ter ficado depressiva, por eu ter ficado em cima de uma cama chorando, por eu não conseguir sair na rua, por eu não aceitar um abraço. Eu precisei me perdoar, porque isso quem causou a mim mesmo fui eu. Não foi ninguém. É por isso que eu falo, nós vamos ser menos resistentes ao perdão quando você começar a descobrir que você precisa primeiro se conhecer, se avaliar, se perdoar, para depois perdoar o próximo, porque você não perdoa ninguém se você não perdoa a si mesmo. Foi como eu falei aqui agora. A pessoa pode até cometer algo contra você, mas você contribuiu para isso. Começa a analisar. Indiretamente ou diretamente, a gente contribui para que isso aconteça. Então, primeiro você se perdoa, depois você perdoa o outro. Depois que eu aprendi a me perdoar por eu estar me causando tudo isso, claro, é o que eu falei, eu não quero entrar na questão de religião, então eu vou falar de fé. Eu busquei muito isso em Deus. Eu tenho muita fé, gente, muita fé. Então, depois eu comecei a me perdoar, depois que eu me perdoei por eu passar por isso, por eu ter me permitido isso, hoje eu consigo até orar para que Deus alcance essas vidas aí, para que eles não façam isso a mais ninguém, para que eles também tenham uma oportunidade de vida e sejam felizes, que eles deixem de fazer isso daí. Mas, na época, eu não conseguia. E aí também veio a parte de perdoar quem estava próximo. Eu ouvi algumas pessoas me pedindo perdão. Eu honestamente liberei o perdão, porque para mim é a ignorância da pessoa com relação ao que você passa, a falta de conhecimento, gente, acaba com a gente, essa que é a verdade. Porque às vezes você não tem conhecimento sobre determinada situação e você acaba falando aquilo que te vem na mente e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você fala merda, desculpa a palavra. E você não sabe nem o que é o assunto para você ter preconceito com relação a determinada coisa. Então eu acabei perdoando, aí todo mundo fala assim, ah, mas você perdoa, vai ter que conviver? Não necessariamente. Você pode perdoar. Quando você perdoa, você traz ao convívio daquela pessoa de volta com você, ou com seu grupo, com qualquer coisa que seja, mas você não precisa necessariamente ficar lá, em cima da pessoa, entendeu? Não tem necessidade. Então, assim, essa foi a experiência que eu tive com relação a ter que perdoar, com relação a perdoar a mim mesmo. E uma outra experiência que eu tive, um ano antes de eu passar por isso, olha só que coisa, né? Um ano antes de eu passar por isso, eu perdi uma bebê. Eu engravidei com 22 anos e eu tive uma gestação de risco. E entrando no 8º mês da minha gestação, eu perdi. A criança veio a óbito, eu ainda estava grávida. Era uma menina. E no velório dela, que eu precisei enterrar, tinha lá, a gente é muito nova, né? Eu que te falo, quando a gente é ignorante, a gente faz cada coisa, mas eu vou compartilhar com vocês. Tinha a ex-namorada do pai da minha filha estava no velório. E eu achava um absurdo ela estar lá, principalmente nesse momento da dor. Mas ela teve uma atitude lá na hora que, para mim, foi o ápice de eu ter que fazer um escândalo naquele local para ela sair de lá, porque era o meu momento, era o único momento que eu teria com a minha filha ali. E ela tirou uma flor que estava bem em cima do rostinho da minha filha. Eu tive a oportunidade de pegar um pouco a minha filha, porque eu pedi, porque eles não deixam, tá, gente? Quando nasce morto, eles não deixam. E eu pedi para segurar minha filha no braço, porque seria o único momento que eu teria com ela ali, a única imagem que eu teria dela, então eu segurei ela ali quando ela nasceu. E aí, depois, lá no velório,
tinha uma florzinha assim tampando o rostinho dela e eu não estava entendendo, porque eu não estava conseguindo enxergar ela, ela já estava tão perfeita. Eu falei, nossa, mas eu não vi dessa forma, eu não estava entendendo. Só que assim, a dor era tamanha que eu não estava conseguindo enxergar que aquela flor estava tampando o rostinho dela. E essa moça tirou a flor de lá. E quando ela tirou, todos conseguiram ver, inclusive os meus pais, que eles não tiveram oportunidade de vê-la no hospital. E aí isso me magoou demais durante anos. Se a minha filha fosse viva, ela estaria fazendo 15 anos agora em fevereiro do ano que vem. Durante anos eu carreguei esse peso comigo. E, gente, eu lembrava disso constantemente, se não diariamente. De tão forte que é as experiências que a gente tem. E, recentemente, aí eu fiquei sem carro um tempo atrás, eu encontrei com uma pessoa dentro de um ônibus. E essa pessoa me humilhou muito durante a minha gestação. E eu encontrei com ela, até pensei, bom, nem vou passar a catraca, porque se eu passar vai dar aquela confusão. Né? Então eu vou ficar por aqui mesmo. Essa pessoa pediu para que o motorista parasse. Ela foi pela porta da frente, aí eu falei, pronto, lascou. Foi o que eu pensei. Falei, agora vai dar aquela briga. E ela era da família do pai da minha filha. Aí ela chegou para mim chorando e falou assim, eu posso te dar um abraço? Gente, eu me desmontei. Aí eu olhei para ela assim, aí eu falei, eu sem entender nada, ela falou, eu gostaria muito de te dar um abraço, de te pedir perdão pelo que eu te fiz durante a sua gestação. Eu lancei sobre você uma palavra e, assim, sinceramente, não é isso que está no meu coração. Eu aprendi acerca do perdão durante esses anos. Olha o que ela falou para mim. E eu gostaria muito que você me perdoasse pelo que eu te fiz. E ela me abraçou em prantos dentro de um ônibus, gente. E eu posso falar? Eu tenho total admiração por essa pessoa hoje. A raiva que eu tinha dela, a mágoa, acabou. Porque eu falei para ela assim, olha, Patrícia, posso te falar? Falei para ela, você tem que ser muito corajosa para fazer isso. Muito, mas muito mesmo corajosa para fazer isso. Então, hoje eu tenho admiração por você. E, gente, a atitude dela fez com que lá na frente, olha como as coisas são. Nesse mesmo ano, isso foi o ano passado, faleceu um bebezinho de uma amiga com 1 mês de vida. E eu fui no velório desse menininho. E lá no cantinho, vendo o sofrimento daquela mãe, eu só pedia para que Deus confortasse, porque eu já havia passado por isso, eu sabia o tamanho era a dor daquela família ali. E eu encontrei essa moça, a moça que retirou a flor de cima da minha filha. Eu encontrei com ela 14 anos depois. Durante esses 14 anos, eu já ofendi muito essa moça, gente. Assim, para mim, a dor que ela havia me causado naquele dia, sabe, era tão maior que qualquer coisa, que eu ofendi demais ela, já fiz várias coisas. E aí eu encontrei com essa moça lá no velório. E aí eu lembrei da moça que teve coragem de, no meio de um ônibus coletivo, me pedir perdão pelo que ela havia me feito. E aí eu fui chegar para essa moça, eu já fui tão ruim com ela, que na hora que eu cheguei perto dela, ela falou, pelo amor de Deus, a gente está no velório do meu priminho. Não faça nada. Eu já comecei a chorar. E eu falei para ela assim, Camila, eu só queria te pedir perdão. Me perdoa pelo que eu te fiz durante todos esses anos. Porque lá atrás, eu era muito ignorante com relação a pessoas e a relacionamento. Hoje, eu enxergo isso de uma forma completamente diferente. E o ato que você teve lá atrás fez com que eu tivesse a melhor lembrança da minha filha. A mais bonita. Porque eu vi ela vestida, independente dela estar ali no caixão. O ato que ela teve fez com que eu tivesse a melhor lembrança. Eu falei assim, então eu gostaria que você me perdoasse pelo que eu te fiz durante todos esses anos. E agradeci ela pelo que ela fez. Então, assim, gente, e isso dá uma sensação de leveza enorme na alma. Isso dá uma sensação de liberdade. Parece que você não tem dívida com mais ninguém e com nada. Você é livre, você amadurece, você aprende e você passa a conquistar outras coisas. Então, assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é, eu não estou aqui para mensurar a dor de ninguém e nem a vida de ninguém. Cada um sabe a dor que sente ou a dor que sentiu quando foi ofendido, quando foi magoado. Mas vocês são capazes. O que vai fazer a diferença é se vocês querem. Então, se vocês têm algum tipo de sentimento contra alguém e vocês gostariam de se livrar disso, comece a analisar. E vai lá, pede perdão. Se você fez ou se você não fez. Se isso pode restaurar um relacionamento com pai, com mãe, com tia, com amigo, com vizinho. Se aquela pessoa, de certa forma, é importante, aí vocês façam mesmo.
Se não é, faça por você. Você vai ver o enorme poder que você vai ter sobre você mesmo quando você tomar essa atitude, quando você fizer isso. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que disso vocês tirem alguma coisa boa, né? Que isso isso de uma certa forma pode aí trazer frutos, né? E por isso que o perdão é tão importante. Hoje eu tô aqui, hoje eu tive outras experiências, gente, tipo, felizes demais, coisas que me trazem muita felicidade. E como eu te falei, eu sou grata, muito grata por ter tido uma outra oportunidade. Eu agradeço isso a Deus a todos os dias. Eu agradeço a Deus quando eu vejo o dia ou o bom dia. De fato, eu falo bom dia, porque eu posso falar o bom dia. Às vezes a gente não sabe a proporção que isso tem na vida da gente, mas tem. Então, é isso aí. Acabou a minha apresentação. Então, assim, eu particularmente fiquei muito feliz em poder compartilhar as experiências que eu tive no passado, né, e o quanto isso me edificou, né, o quanto isso mudou minha vida, o quanto isso trouxe para mim, assim, resultados e benefícios positivos. Então, eu acho importante compartilhar isso, né, passar isso à frente. Então, na verdade, ninguém tinha conhecimento, com exceção do Marcelo e da Vívia. As pessoas que trabalham comigo já durante esses 3 anos não sabiam. E assim, foi como eu falei anteriormente, para mim é importante eu compartilhar. Eu acho que o receio está no momento em que você vive, né? No preconceito que as pessoas têm com relação ao assunto. Mas passado isso, eu acho que o compartilhar, o você dividir a experiência e do quanto o perdoar e o perdão trouxe benefícios a mim, pode trazer a outros. Então, eu acho que a importância está nisso. Então, eu novamente falo que eu fiquei feliz, né? Sou grata pela oportunidade, para mim foi gratificante. Eu espero que isso alcance outras pessoas, né? Direto ou indiretamente, e que venha aí surtir o mesmo efeito. Eu acho que é a questão do conhecimento, a questão de estar levando conhecimento para as pessoas, porque às vezes a gente está na zona do comodismo de achar que o que a gente sabe é suficiente. E o programa tem expandido isso, né? Tem trazido conhecimento até as pessoas do grupo, então eu acho que isso é o melhor, né? Eles estarem buscando isso, estarem agregando conhecimento, porque é como, eu não sei se isso é um ditado, mas é como a gente ouve falar, né? A vida e o mundo pode nos roubar qualquer coisa, exceto conhecimento. Conhecimento que você tem, que você adquire e você leva com você para o resto da vida.